Boa noite! A menopausa não será conquistada com medicamentos, suplementos ou qualquer tratamento. Já ouviram sobre isso? É isso que nós vamos falar aqui, mulher. E aí nós estamos muito preocupadas com suplementação, com hormônio, com atividade física, mas tem algo muito importante na menopausa que você precisa descobrir. E é você, juntamente com tudo aquilo que nós vamos falar hoje, que será assim muito importante compreender sobre tudo isso, para a gente não ficar aí, né, se sabotando no que diz respeito à menopausa, porque é algo assim, uma travessia muito importante na nossa vida. E aí, quem é que está feliz na menopausa? Essa é a grande pergunta, né? Como está feliz se nossos hormônios começam a reduzir, a minimizar no nosso corpo? Como ser feliz assim? Vamos ser felizes sim, mulher. Não vamos adoecer e vamos ser felizes. Promete isso para você. Vamos ser felizes. Repete isso. Vamos ser felizes. Porque acima de tudo, com toda a tecnologia, com todas as condições aí que oferecem para o tratamento da menopausa, existe algo que você não vai comprar em lugar nenhum. Não vende na farmácia. Não vende no supermercado. Não tem como comprar. É uma conquista de cada uma que vive essa fase, que conhece as suas dores, que conhece as suas dificuldades, mas sabe a força que temos para reverter tudo isso, porque nós não somos uma caixa de sintomas, né? Eu sempre falo isso aqui no meu perfil. Não somos uma caixinha de sintomas atrás de medicamentos, nós somos muito mais do que isso. E com essa percepção é que nós alcançaremos o não adoecimento e, acima de tudo, toda essa liberdade que essa fase de transição traz para a gente. Mas é preciso ter um olhar aí de vencedora, né? Boa noite, quem está chegando aí, Helena, seja muito bem-vinda. Vamos conversar aqui sobre uma sociedade que teme muito o envelhecimento, teme muito os cabelos brancos, teme muito os calorões, até porque constrange muito a mulher. Mas se a gente deixar um pouquinho assim essas situações, esses sintomas aí guardadinhos e falar de algo muito mais importante, que é a menopausa, para ela ser vivida, para ela ser experimentada e não escondida e não calada. Então, o que estão fazendo aí com as mulheres nesse momento é algo assim desesperador, né? Não são desafios, não são medicamentos, não são suplementos que vai aliviar a dor dessa mulher. Existe algum fator aí muito mais importante que a gente vai ver aqui no decorrer dessa live. E para a gente refletir de fato o que a gente pensa sobre isso e o que a gente está fazendo participando dessa travessia, né? Ou se a gente está terceirizando isso. Porque é muito comum no Brasil, comparando as literaturas americanas, por exemplo, e europeias, de que a gente terceiriza, não participa. Ah, eu quero emagrecer, então eu vou ao nutricionista, foi o nutricionista que emagreceu aquela mulher. Não, foi você. Aonde você se coloca aí nesse papel? Bora lá pensar assim. É um momento de uma live assim muito íntima, falando de menopausa sem suplemento, sem sintoma, menopausa de refletir. É um momento íntimo, né? Que a gente vai se tocar no que aquilo que a gente está pensando em ouvir e aí colocar também no papel aquilo que a gente deseja passar por essa transição. E essa transição eu estou falando o resto da vida. Eu não estou falando uma transição menopausal apenas, né? Porque na pós-menopausa, nós vamos viver nesse estágio aí, nessa transição até morrer. Então, não é só estilo de vida, não é só o que eu estou tomando para aliviar meus sintomas, é algo muito mais poderoso. Como, por exemplo, nós temos no nosso interior, eu costumo dizer uma trama secreta, mas vamos pensar assim, uma vida secreta. Uma vida secreta. E que vida secreta é essa, né? É uma força poderosa que às vezes a gente nem imagina que vai atravessar aquela dificuldade, seja ela na maternidade, seja ela na dificuldade financeira, no relacionamento amoroso, numa condição profissional que a gente tenha passado e a gente fala assim, nossa, como que foi? Eu consegui
vencer isso aqui, algo que a gente traz assim, parece que não é algo muito comum a gente ver, mas é algo comum a gente, quando ouve as mulheres falando das travessias aí dessa vida secreta. E menopausa não é o fim. O que eu quero dizer com isso? É o marco do envelhecimento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou marcar o meu envelhecimento e assim eu tenho a minha trajetória. Eu construí essa trajetória na minha perimenopausa. Essa é toda a experiência que eu tive em trabalhar com mulheres durante 38 anos, internadas, onde eu ouvi, onde eu participei, onde eu cuidei, onde eu me relacionei com mulheres na área do cuidado, em que trazia muitas experiências, né, nesse processo de transição de doença e nesta fase de perimenopausa e menopausa. E o que a gente fala assim de vida secreta, né? Que apesar de tudo o que elas passavam, elas traziam uma profundidade, assim como nós trazemos uma profundidade nessa vida secreta, que possa ser que a gente nem perceba, mas a gente traz. E a gente tem aqui, se der tempo, a gente vai contar histórias aqui que eu trouxe do livro da Clarice Píncolas Estés. Clarissa. Tem duas histórias que eu separei aqui desse livro, esse clássico, que traz aí a ideia dessa profundidade. Se der tempo, a gente vai comentar aqui. E aí, é um momento de renascer com essa profundidade. Na menopausa é um momento em que a gente para assim, olha, eu estou passando por isso aqui. Eu estou passando por essas dificuldades. E esses sintomas podem estar atrapalhando a minha vida, desde que eu perceba que eu tenho isso, e a gente vai pegar como se fosse uma caixinha agora, e tudo que a gente sente nessa fase de climatério, a gente vai guardar agora nesse momento, nessa caixinha. Você que vai me ouvir depois no replay, coloca tudo o que você tem agora de sintomas, seja ele emocional, físico, metabólico, coloca numa caixinha. Tá aqui, ó, numa caixinha. Agora, olha para você. Olha para você. Olha quanta coisa, quantas histórias você tem aí para contar. Sejam elas fases boas, fases mais difíceis. Porque você não é isso aqui. Essa caixinha de sintomas. Você é muito mais do que isso. Quando eu conversava com as pacientes e falava para elas assim, você não é uma doença. Você está doente, mas você não é a doença. E você pode estar doente, mas você só vai ser doente se você quiser. A gente reflete sobre isso e a gente fala assim, eu tenho isso aqui tudo. Isso está atrapalhando o meu viver, está atrapalhando a minha vida, me atrapalha. Eu estou com fogacho, estou sentindo mal, fluxo menstrual irregular. Eu não sei se eu já estou na menopausa. Eu não sei se eu já marquei aí o meu envelhecimento, porque a menopausa é o marco do envelhecimento. E eu não sou essa caixinha aqui de sintoma da menopausa. Reflete nisso. Eu sou uma mulher que tenho desejos, que tenho sonhos, que tenho inspirações, intuições. Eu sou instintiva. Eu tenho uma profundidade. Eu não sou isso aqui. Porque se elas não entendessem que elas estavam ali atravessando uma vida, uma doença grave, que elas tinham uma doença, portavam uma doença, mas que elas só seriam doentes se elas quiserem. Assim eu digo para vocês, estamos com sintomas, estamos atravessando situações emocionais, às vezes no relacionamento, profissional, financeiro. Mas tudo que está te atropelando, frente a essa fase de transição e que ela veio para ficar, ela não veio para falar assim, tchau, tô passando aqui, tá? Quarentei, né? Daqui a pouco eu tô aí com os fluxos menstruais irregulares e tô atravessando isso e daqui a pouco eu vou para um outro momento, porque nós somos na nossa vida, como mulher, vários ciclos
E aí a gente tem a puberdade, a gente tem os ciclos menstruais, a gente tem a gestação. Imagina um ciclo menstrual, eu tenho a fase folicular, eu tenho a fase lútea. Olha isso, olha como é que isso afeta o meu humor, afeta aí uma irritabilidade, uma tristeza. Vê se isso lá no período de perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, né? Tem pesquisas de mulheres com 70 anos apresentando fogacho, principalmente nesse clima tropical, Brasil. E aí veio para ficar, e eu vou ser isso aqui, essa caixinha de sintoma? Não, eu vou ser uma mulher. Então, qual é o chamado aqui hoje, né? Que nós temos, nós não somos desafios, nós não somos medicamentos, nós não somos suplementos, nós vamos precisar disso tudo? Vamos precisar, de acordo com a nossa, vamos dizer assim, as possibilidades, o que vai surgindo, o que é necessário para cada uma é diferente da outra. Então eu não posso, porque a Joana faz isso, isso e isso, que eu vou copiar o que a Joana faz se eu tenho um corpo, eu tenho um histórico familiar, eu tenho uma predisposição a B, C, D, e a Joana tem outra predisposição. Eu tenho um estilo de vida diferente dela, e através do estilo de vida ela também vai desenvolver outras predisposições a doenças não transmissíveis, por exemplo. Então, eu estou acrescentando aí a tudo o que pode acontecer comigo é diferente dela, então ela vai fazer uso, doses, todas as estratégias que vai usar para Joana vai ser diferente da Tereza, da Flávia. Por quê? Porque somos únicos. E vamos apresentar alterações, talvez até em fases diferentes. A gente tem sempre uma jornada. E a mulher passa de ciclos, porém, ela vai ir desenvolvendo de acordo com o viver dela, né? Então, a forma com que você vive é a forma com que você vai elaborar. Se for uma mulher jovem, que nunca praticou atividade física, se for uma mulher que sempre teve uma alimentação com ultraprocessados, que foi uma mulher que não tem conexão social. Hoje é muito comum a gente ver mulheres não tendo conexão social. A gente já tem live aqui sobre essa fase da menopausa, porém, mulheres que já vêm aí com histórico, né, de muito uso de rede social, isolamento, veio a pandemia que isolou mais ainda, então também a conexão social também vai trazer ali um resultado diferente daquela mulher que tem conexão, que tem de repente um local religioso, um grupo de amigas. Eu, por exemplo, quando eu vou sair daqui dessa live, eu vou encontrar com as mulheres amigas na sauna, que eu faço há mais de 20 anos. Então, um pouquinho atrasada, mas vou chegar lá, o tempo que eu já estabeleci, para também usufruir desse momento bacana de estar ali conectada, né? Então, essa mulher, ela tem uma resposta muito melhor nessa fase de ciclos do que a mulher que está ali isolada. E como é que a mulher, ela se molda nesse momento da menopausa, já que ela não é essa caixinha de sintomas? Como é que ela vai se moldar? Primeiro eu vou dizer para vocês, não querer agradar. Essa é a chave. Agradar a si e a Deus, mas não querer agradar. Porque o fato de você ter sido cuidadora, o fato de você sempre se colocar, né, uma percentual muito grande de mulheres que não tem esse olhar voltado para si, e quando tem, às vezes se sente até culpada por ter que sair de casa no momento em que alguém precisa de um jantar, de lavar uma louça, porque de repente não conseguiram uma organização, então lá, eu vou sair, vou deixar todo mundo assim, sendo que isso ela vai elaborando os instrumentos dela para quando chegar nessa fase, ou estar nessa fase, ter aí as armas para enfrentar, porque senão fica muito mais difícil, e aí você vai achar que por ser todo esse sintoma, por ser toda essa caixinha, você vai encontrar fórmulas mágicas, desafios, por exemplo, medicamentos que vão eliminar não sei quantos quilos. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, porque isso vai trazer transtorno, por exemplo, alimentar lá na frente. Olha como é que está aí a psiquiatria,
cheia de situações aí por conta da gente querer que o processo, você está aqui no ponto A e você quer chegar aqui no ponto B sem doenças e feliz. E para isso tem um caminho para você chegar. E nesse caminho tem obstáculos para você enfrentar. Então, a mulher, ela quer agradar, muitas das vezes, né? Mas ela esquece também desse agradar, de aprender a dizer não. Passa uma vida inteira só dizendo sim e dizendo não para ela. E muitas coisas que a gente vai observando. Então, a gente vai também percebendo que como é que a gente deve atravessar essa fase da menopausa? Como é que a gente deve atravessar, né? Pensando nas doenças que vão nos acometer, ainda querendo, né, dar de boazinha, agradando a todo mundo, quando na verdade você tem que agradar você, esquecendo desse autocuidado, muitas vezes no orçamento doméstico, não se colocar como presente nisso, porque há de se ter um investimento também nisso. Ninguém pode passar por uma travessia sem pagar um transporte, sem se alimentar, sem investir naquilo que também precisa e que acha que é necessário para si. Então, como é que a gente atravessa essa fase, né? Eu coloquei 2 pontos importantes aqui. Que um dos pontos importantes é atravessar essa travessia com consciência, não só da fase cronológica, mas na consciência de que você não é uma caixa de sintomas. Você não é a mulher que está aí tendo fogacho, você não é a mulher que está tendo esses suores noturnos e insônia, mesmo que seja terminal. Você não é essa mulher, você é muito mais do que isso. Então, quando a gente se projeta para esse lado da consciência, de que eu não vou deixar isso tomar conta de mim, eu sou mais do que isso, porque das histórias aqui, por exemplo, que a gente pode contar aqui da Clarissa, bem rapidamente, se a gente lembra da babá Iaga. Lembra dessa babá que era feia, né, horrorosa, tinha aí uma má formação facial, mas ela tem uma coisa aqui que eu achei bastante interessante. Eu vou ler aqui só um pedacinho para a gente poder fazer aqui a conexão com essa analogia. Ela tem um grande caldeirão e ela viaja céus num caldeirão que na realidade é um pilão, com sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para o outro que é contido. E os repositórios são a solução para o problema de toda a perda da energia, e isso e mais alguma coisa. Então, o que ele quer dizer assim? Que essa babá, ela tem coragem, tem energia, e ela reconhece o seu valor. Mas mais na frente, né, um parágrafo anterior, a Clarissa fala da renovação do fogo criativo da mulher. E eu achei bem interessante para fazer essa conexão com essa live, porque ela diz assim, imaginemos, portanto, agora que tudo reunido, que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não estamos nos afogando numa fantasia escapista. Sabe aquela que quer se escapar de tudo? Está vivendo, quer se escapar de um sintoma aqui, quer se escapar de um probleminha aqui, mas que nós estamos integrada em que nossa vida criativa, ela prospera. Então ela fala dessa renovação do fogo criativo. Então ela fala que mesmo com todos esses sintomas, com todos esses recursos que você pode estar imaginando que vai resolver essa fase, ela está dizendo assim para mim, você tem mais, você tem um fogo criativo, você tem um fogo renovador, você tem aí uma estrutura como mulher muito maior do que você pensa. Então ela diz assim, precisamos saber o que fazer, mas não nos perdemos no foco de atenção. Mas quando perdermos, ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas de tudo aquilo que a gente está enfrentando, depois de todo esse esforço, você acha que nós poderíamos perder o nosso rumo como mulher? Poderíamos sim, mas ele fica perdido só por um tempo limitado.
Pois é, isso faz parte da ordem natural das coisas. E aí, trazendo para a nossa reflexão, que a gente fica perdido só por um tempo, porque é uma turbulência de tantas coisas que vão acontecendo nessa fase, e aí a gente não pode perder esse foco da atenção em quem? Em si. Em si. Foco de atenção em si. Mesmo que as coisas aparentemente, para você, tá assim perdido, tá confuso, poxa, você acredita que aquilo nunca vai passar, que você não vai encontrar pontos de melhoria. Ela diz que esse ser criativo diz assim, peraí, você pode se sentir perdida, mas você consegue retomar o teu rumo, ao teu poder renovador, ao teu poder criativo. Aí a gente pensa assim, poxa, na menopausa, né, aconteceu comigo, pode ter acontecido também com vocês, para quem vai ouvir no replay, que há momentos realmente na perimenopausa você se sente muito perdida. Você se sente até doente. Porque nesse período da perimenopausa, da fase, né, do climatério, ele é natural, é um ciclo da mulher natural, onde há a perda dos estrogênios. Ok. Prioritariamente do estradiol, progesterona, testosterona, e a gente fica aí limitando as funções que eram próprias, normais, e que aí apresentam um déficit que vai reduzindo aí as funções endócrinas, vai havendo uma falência aí. E a gente pode se sentir realmente desnorteada com tantas coisas. Mas quando a Clarissa fala assim, você pode se sentir perdido, mas não pode perder o rumo, é exatamente essa profundidade. Você pode estar no momento natural da vida da mulher, mas essa fase não é saudável. Não é saudável. Fluxo irregular, menstrual, não é saudável. Tem perda, tem muito sangramento. E aí também existem 4 fases desse sangramento, até se pensar, por exemplo, numa esterectomia, que é o último dos últimos, uma ablação endometrial, que também é do último do último. Mas isso é possível, procedimento cirúrgico. Quantas mulheres a gente escuta? Fizeram esterectomia. Mulher, acalma o teu coração. Acalma. Fica com teu útero aí. Espera, porque passa. E você volta para o rumo. Você volta para o rumo. E ela diz assim, a menopausa é uma travessia, mas não é um problema resolvido. É situações que a gente vai reaprendendo, se renovando, como uma gestação, em que a gente vai passando por aqueles meses e a gente vai enfrentando. E a gente pensa assim, é um portal de liberdade nessa fase? Você aí que está nos 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais, não é um portal de liberdade? De saber que você não precisa agradar a todos. Você carrega aí limitações, mas você carrega aí uma história. Você tem uma história que tem desejo, que tem lembrança, que tem sonho, que muitas das vezes não foram nem vividos ainda. Mas que é possível ser vivido. Mas para ser vividos esses sonhos, é preciso você estar atenta a esse grau renovador. Quando a gente pensa assim, é um convite para a gente se respeitar, uma voz que está falando dentro da gente, né? Eu falo uma força poderosa, eu gosto muito dessa expressão, porque eu acho que é isso. É uma força poderosa que a mulher tem. Isso não é descrito por mim, mas pelas pesquisas, principalmente na mulher pós-menopausa. Tem até a síndrome da avó, e ela tem mais empatia, ela tem mais paciência. O que é isso, senão o cérebro retornando aquele tempo perdido, muitas vezes sem rumo? E por que não alcançar esse rumo antes? Já que essa avó, essa síndrome da avó, que é uma história antiga, ela vai sendo aperfeiçoada pelo não conhecimento desses processos que aconteciam com ela. As mulheres morriam aos 55 anos.
aos 50 anos, já estava idosa, né? Hoje nós sabemos que a expectativa de vida aumentou muito. Então, será que nesse processo de ouvir mais, né? Não ouvir mais os sintomas, não ouvir mais só do que eu preciso fazer, mas ouvir mais o nosso coração como mulher, como essa força poderosa, escutar mais aquilo que está aí gritando em você e você não está nem percebendo, né? Mulher, vai ter sintoma, vai ter processo, esse processo é natural, apesar de não ser saudável e que a gente precisa de redes de apoio, mas isso não apaga a mulher potente que você é, mulher criativa, mulher com força, com poder, e o mais importante, cheia de sabedoria, porque a mulher nesta fase, ela já aumentou muito mais seu senso crítico, ela já aumentou muito mais suas percepções, né, para si, mas para ela também querer aumentar mais essas percepções de olhar para si, ela vai ter que não se enxergar só com esse processo, só com esse corpo, e sim com essa alma que está aí muitas das vezes gemendo de dor, de dor. Eu conheço mulheres que estão sofrendo pelo envelhecimento. Mulher, mulher. É uma ruptura, mas você não vai sair do lugar. É uma ruptura para algumas mulheres? É. É uma ruptura. Porque a gente está numa sociedade que a juventude é tudo de maravilhoso, de belo, de magnífico, né? Mas nem a juventude, nem a riqueza, nem o máximo dos sonhos que você puder, se você não prosperar nesse poder, nessa força, nessa autoridade íntima, nessa riqueza íntima, você não vai conseguir prosperar mesmo com juventude, com riqueza. Onde está a sabedoria? Né? Aí como é que você vai se definir como mulher se somente tudo que é físico é mais importante para você nessa fase? Né? Eu costumo dizer que a menopausa é uma reorganização interna. E aí se vocês me perguntarem, mas como é que é essa reorganização interna? Porque ou você muda, ou você muda. Ou você renova, ou você renova. Para ter essa menopausa sem adoecer e ser feliz, é uma busca. É uma busca, não só de resolutividade de sintomas, mas buscar aquilo que dentro de você pode te levar a ter os teus desejos, a ter tuas vontades, a prosperar naquilo que você quer. Eu estou aqui, ó, trabalhando. Estou aqui, neste momento, empreendendo. Você, neste momento, pode estar no seu repouso, mas quanto poder criativo você também tem à medida em que você também trabalha essa sabedoria, essa criatividade, de não a mulher MR, a mulher reclamona, mas a mulher que tem desejos, que tem vontades, que quer viver feliz, que quer aproveitar a fase, que não quer trazer uma outra fase que já passou da vida para essa fase agora. E nós não estamos falando de fase de envelhecimento, nós estamos falando da mulher poderosa, do ciclo, nós estamos falando, como a Clarissa aqui fala para a gente. E ela comenta aqui desse fogo criador, não está isentando, as mulheres não estão isentas desse fogo criador, né? Vamos usar aí, né, a nossa astúcia, como diz o próprio Evangelho, né? Utilizar os nossos recursos para a gente prosperar e florescer onde está na menopausa. Porque tu quer florescer com sintoma? Você quer florescer com MR? Você tem que florescer com um aspecto muito mais tranquilo, pacificador, filosófico, das escolhas de vida que você pensa, né? A liberdade, né? A só liberdade de não precisar agradar ninguém. Não que a gente não possa fazer os nossos mimos, mas ter essa consciência, né? Que essa fase ela veio e ela veio para ficar. E há décadas que a gente vem cuidando de filhos, do marido, né? Vamos pensar numa alma em amadurecimento. É isso, uma alma que está assim amadurecendo. Nós não temos um corpo e uma alma, é a alma amadurecendo. E esses sintomas eles vêm aflorando a gente para falar assim, ó,
está acontecendo aí alguma coisa com você. Olha, tá aí acontecendo. E se a gente só ficar buscando a caixinha de sintoma, medicamento, suplemento e tentando sobreviver ali, a gente vai perder esse amadurecimento, essa reorganização íntima que muitas mulheres estão chegando na menopausa sem essa reorganização íntima, sem esse conhecimento de que não está doente, você está só despertando, né? Fácil falar, né? Pois é, mas eu já atravessei, faltam só 2 meses para o meu marco do envelhecimento. Como é que a gente interpreta essa menopausa? Eu vou falar para vocês o que eu penso, né? O que é a menopausa se não viver com dignidade, com respeito, com autoconhecimento e com presença? Aí você pode dar até um outro significado, porque aqui nós podemos dar um outro significado. A menopausa não só é a última menstruação, somada a 12 meses que completa aniversário de 1 ano. A menopausa, vou dar um exemplo, 8 de junho de 2024 foi a minha última menstruação, então em junho deste ano completa 1 ano, então é o marco do envelhecimento, é a menopausa, a última menstruação seguida de 12 meses. Seria isso o conceito técnico, médico, científico? E o que é a menopausa para você? E que é muito mais, né? Nos convida a nos posicionar com dignidade, né? A menopausa, nós estamos diante de uma existência aí amadurecida. E se você não for, você vai ter que ir, porque senão você vai ter uma dor de envelhecer, vai ter uma dor de não ter feito o que deveria ter sido. Isso não está ligado à nossa autoimagem, mas está ligado ao que a gente está aqui. Então, muitas mulheres aí preocupadas com a estética, com a autoimagem, está tudo bem. Isso não vai, desde que você não entenda essa construção, né? Que você tem histórias, que você viveu, que você se capacitou, porque essa visão autêntica leva a gente a um pé no chão, leva a gente a prosperar, como a Clarice disse aqui no início, né? A gente aí está meio perdido, mas a gente alcança o rumo, né? Nós estamos aqui no A, mas a gente quer chegar aqui no ponto B e reaprender algumas coisas, sintonizar com aquele mundo em que a gente está vivendo. Porque essa desconexão, ela também traz muitos prejuízos para a gente, né? Então era isso que eu queria falar hoje aqui nessa live, né? Trazer aí a menopausa de uma forma mais, talvez, leve, mas bem mais reflexiva do que a menopausa, de como nós estamos sendo tratados atualmente, como se nós fôssemos sintomas, como se nós fôssemos só problemas, onde a gente chega, então já está suando, já está na menopausa, como se fosse algo assim aterrorizador, e não. Ela veio para ficar, ela veio para a gente experienciar como todas as fases do nosso ciclo da mulher. Uma ótima noite para vocês, obrigada por terem ficado aqui. E se tiver alguma mulher que precisa saber, envia essa live para alguém do seu coração. Uma ótima noite.